E falando em eleições 2016, termina no dia 15 de agosto o prazo para os partidos definirem os candidatos a prefeito, vice e vereador. E neste ano, com as novas regras, a campanha ficou mais curta. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, Lídio Modesto da Silva Filho. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Doutor, essa semana o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, chegou a dizer o seguinte à imprensa, de que a eleição deste ano vai funcionar para a Justiça Eleitoral como uma espécie assim de laboratório. Vai ser uma eleição mais difícil que as outras para a Justiça Eleitoral? Ou o problema vai ficar só para os candidatos? Realmente, esta eleição do ano de 2016 será um laboratório não somente para os candidatos, partidos políticos de um modo geral, mas também para a Justiça Eleitoral, né? Não obstante essa dificuldade que se avizinha, nós somos um ramo da Justiça, uma Justiça especializada, Justiça Eleitoral, que se prepara para o processo eleitoral vindouro já na proclamação do resultado das eleições anteriores. De maneira que nós somos uma Justiça muito bem preparada para enfrentar os desafios. Ocorre que essa inovação aí trouxe muita novidade com relação à exiguidade de prazos, sobretudo isso que pode vir a causar problemas para a Justiça Eleitoral. Nós temos prazos muito curtos, muito próximos do pleito para poder realizarmos julgamentos, por exemplo, de registro de candidatura. É um prazo bastante curto, nós temos a data de 12 de setembro para julgar os recursos, inclusive. Não somente as eleições são municipais, e os magistrados de primeiro grau devem iniciar o julgamento no dia 16 de agosto, e nós temos já no dia 12 para julgar os recursos. E o tribunal se prepara uma logística para poder trazer esses recursos para cá. E além dessa dificuldade aí, na avaliação do Tribunal Regional Eleitoral, qual deverá ser aí o maior desafio? O maior desafio é realizar a eleição, todo o processo mesmo, entregar no dia 2 de outubro, tudo preparado para que o eleitor possa exercitar seu direito de cidadania e votar. Mas as dificuldades são grandes em razão da dificuldade de prazo. Com relação à logística de atuação, às atividades administrativas, nós já estamos desenvolvendo os trabalhos com bastante antecedência. Reuniões são feitas diariamente, licitações são feitas a contento em relação aos prazos, e também todo o processo de administração da eleição já está sendo realizado pelo TRE. Lídio, a doação para a campanha só pode ser feita por pessoa física agora. Isso vai dificultar um pouco a fiscalização do TRE? Não. A reforma ela veio para diminuir custos da campanha, tanto que reduziu o prazo de campanha, mas aumentou muito o sistema de fiscalização, né? Hoje, a partir de R$ 1.064, só pode fazer depósito em conta de candidato se for mediante transferência bancária. Não deposita mais dinheiro sem origem. E com relação à fiscalização que o tribunal tem se preparado, não somente em âmbito estadual, mas também em âmbito federal, existe um trabalho muito bem feito, desenvolvimento de sistema de fiscalização, como, por exemplo, o cruzamento de informações entre COAF, Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público. A novidade com relação a Mato Grosso é que nós temos também desenvolvido um sistema em que nós vamos cruzar informações de prefeitura. A eleição desse ano será mais pobre, como se sabe, os limites são bastante diferentes entre situações iguais e também bem baixos, né? Somente a pessoa física pode fazer a doação de campanha, tudo mediante recibo para facilitar a fiscalização da Justiça Eleitoral. E, não obstante ser permitido para a pessoa física doar, é bom que se saiba que a Justiça Eleitoral impede que a doação seja feita pela pessoa física que seja permissionário do serviço público, tenha um serviço concedido. Camelô, por exemplo, aquele cidadão que detém um pequeno comércio na rodoviária, ele não pode fazer doação. E esses limites baixos que o senhor se referiu aí, a culpa é exclusivamente dos políticos, porque foram eles que declararam o que gastaram na última eleição para a Justiça Eleitoral. E aí tem algumas comparações que são interessantes. Por exemplo, Lucas do Rio Verde, com menos de 40 mil eleitores, vai poder gastar nessa eleição 2.300.000. E aí
O Rondonópolis, com aproximadamente 180 mil eleitores, vai gastar quase a mesma coisa, vai poder gastar quase a mesma coisa, em torno aí de 2,5 milhões de reais. É uma disparidade muito grande, a gente pode imaginar aí que em algum lugar teve caixa 2, doutor? Eu penso que a imaginação está no campo da mente de qualquer cidadão, né? Eu não posso afiançar que efetivamente tenha havido, embora nós tivemos uma entrevista recente com o nosso procurador eleitoral e diz ele, que é um investigador, né, pela natureza de seu cargo, que nós não iremos acabar com caixa 2 no Brasil. Então é possível que haja realmente. Agora, os limites são baixos, como você mesmo disse agora há pouco, em razão da declaração oficial realizada pelos candidatos na eleição anterior. É a primeira vez que é utilizado o sistema de limitação de gastos pela Justiça Eleitoral. É uma grande novidade, mais uma vez isso se trata também de um laboratório, né? E esperamos que seja mantido esse limite, mas o que se declarou deduz-se 70% daquilo que foi declarado na eleição anterior e este é o valor permitido para que haja o gasto por determinado candidato. Evidente que, como declararam um valor muito baixo e com disparidades por situações absolutamente iguais em razão do número de eleitores, né, o que causa muita espécie em qualquer cidadão, ainda que de inteligência mediana, mas se isso efetivamente aconteceu conforme você afiançou, o tiro saiu pela culatra. Agora, diante desse quadro, é lógico, a Justiça Eleitoral ela vai fiscalizar para combater esse tipo de ilegalidade. Agora, esses limites aí podem animar os candidatos a praticar ainda mais o caixa 2? Não acredito, né? Pelo seguinte, as empresas elas estão impedidas de realizarem doação. Elas podem apenas fornecer, né, serviços para os candidatos, mediante recibo, evidentemente. As pessoas físicas que podem doar, elas têm um limite estabelecido pela lei, em 10% do seu rendimento no ano anterior, isto declarado. E ainda que eles possam efetuar doações para a campanha eleitoral, a sociedade está perplexa com relação a tudo que tem acontecido em relação ao Lava Jato. Nós estamos em momentos de eleição premiada e agora nós temos a novidade da tutela provisória à disposição de todos os magistrados. Ele pode determinar busca e apreensão na casa das pessoas, ele pode determinar busca e apreensão nas empresas que fazem o material gráfico e comparar com aquilo que está declarado e com aquilo que ele apreendeu no comitê do candidato. Quer dizer, e nós temos também uma crise financeira que o Brasil passa e não tem ninguém com dinheiro fácil para dar. Aí ninguém também quer ter seu nome envolvido em cruzamento de informações e ficar à mercê da Receita Federal. Eu acredito que o cidadão comum, ele pode evidentemente fazer a doação, mas isso será feito com muita cautela. E aquele que imaginar uma possibilidade de burla, o que está estabelecido na legislação para limitar gastos de campanha, eles vão ter muito cuidado também, ou não acredito que irão fazê-lo. E falando um pouco de propaganda eleitoral, a gente também teve mudança para o pleito deste ano na propaganda do rádio e da TV, né? Nós tivemos inúmeras mudanças no sistema de propaganda eleitoral. A grande novidade foi o encurtamento do prazo na rádio e na TV, né? E o sistema definido agora pelo novo formato legal é que somente os blocos que antes eram de 35 minutos vão ser de 10 de manhã ao meio-dia e à tarde, somente para os cargos majoritários, ou seja, para prefeito. Os candidatos a vereadores não terão vez e voz nesses blocos, eles terão apenas à sua disposição aquelas inserções que são pulverizadas na programação diária das emissoras. Penso que isso vai dificultar um pouco para aquele que não é conhecido, né? E a novidade também é que a própria campanha eleitoral como um todo, ela começa agora a partir do dia 16 de agosto, quer dizer, muito curta a campanha eleitoral, né? E nós temos a situação de que ele somente pode gastar na campanha a partir do momento que ele obteve um CNPJ, ele abriu uma conta bancária, ele fez o pedido para o seu fornecedor e ele obtém o material. E aí, ou seja, nesse período ele vai ter perdido um tempo, a campanha é bastante curta. A novidade também é que agora pode ser realizada a pré-campanha eleitoral. E voltando aí a essa questão dos gastos, né, dos limites de campanha, alguns políticos, né, depois de eleitos, eles costumam praticar o superfaturamento, comprar muito mais caro do que custa um determinado produto. Com esses limites agora que são baixos, de repente eles poderão querer fazer o seguinte, né, praticar o contrário, né, o subfaturamento.
dizendo que compraram mais barato um determinado produto. A pergunta é, a Justiça Eleitoral está preparada para fiscalizar isso? Ela sabe quanto custa os serviços que os candidatos vão usar durante a campanha? O cruzamento de informações que já está previsto a ser feito pela Justiça Eleitoral vai proporcionar a possibilidade de realizar esses comparativos. E evidentemente que se sabe quanto custa determinado produto e a pessoa vai pagar pelo ilícito, evidentemente, que ele possa ter cometido. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e boa sorte aí no trabalho. Muito obrigado. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso está sempre à disposição e nós agradecemos pela oportunidade.